O técnico Humberto Lousa já está aqui com a gente, vamos iniciar a coletiva. Boa noite, professor. Queria que primeiro você fizesse a avaliação da partida. Boa noite, Ives. Boa noite a todos. Um jogo equilibrado, o CRB desde o início tentando o resultado de vitória. A gente lamenta o resultado, mas a gente teve um bom desempenho. Lógico que se for analisar somente o resultado ruim, mas tivemos a oportunidade de sair ao menos aqui com um empate. O Sport ele começa bem, tomando a iniciativa, depois a gente já consegue controlar o jogo, e no momento que a gente está melhor, a gente acaba sofrendo um gol de transição, de contra-ataque, algo que nos preocupou muito no jogo de hoje. Nós demos ao adversário essas investidas, né, esses contra-ataques, algo que a gente tinha trabalhado e sabíamos que a gente precisaria terminar a jogada, atacar marcando, fazer a falta tática, para justamente tirar essa capacidade do adversário de transitar rápido, né? Então acabamos sendo penalizados com esse gol em contra-ataque, era um escanteio a nosso favor e acabamos sofrendo o gol, mas a equipe não desequilibrou, mostrou poder de reação, foi lá, construiu uma boa jogada, conseguimos o gol de empate. Aí novamente, quando a gente estava superior ao adversário, até com chance de ter virado a partida, criado chance de ter virado a partida, a gente acaba sofrendo o gol do adversário e fomos para o intervalo com o resultado adverso. Segundo tempo, o Sport volta um pouco melhor de novo, mas com 5, 10 minutos ali a gente já consegue o controle novamente. Um jogo fica de novo de um pouco de trocação, tivemos ali um volume ofensivo interessante, empurramos o adversário para trás, mas infelizmente esbarramos ali nessa infelicidade da última bola para a gente poder fazer o gol de empate e depois tentar o gol da vitória. E lance ali capital, ainda não vi, muita reclamação dos próprios atletas dentro de campo, segundo eles até mesmo atletas do Sport, né, falando que de fato tinha sido falta, mas isso aí a gente não entra nesse mérito, a gente fica feliz com o nosso desempenho, sabendo que a gente tem muito a construir, muito a produzir ainda, e agora é virar a chave, descansar esse grupo e a partir de amanhã pensar no primeiro jogo da final, que vai ser um jogo muito difícil, jogando lá em Arapiraca, mas a gente chegará preparado para fazer um grande jogo, para que a gente consiga o nosso objetivo lá em Arapiraca. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Louser, boa noite. As mudanças hoje no time titular foram pensando em rodar o time para a final do Alagoano? Um pouco das duas. A gente trouxe essa mescla, né, de equipe para entrar no jogo e também a gente saber utilizar, até porque o período é muito curto, né, de uma partida para outra, mas era importante a gente colocar os atletas em nível de competitividade de novo, de competição, de jogo forte, e serviu muito para nós, para a gente poder continuar visualizando e acreditando ainda mais naquilo que a gente já falou lá atrás, aonde a gente precisa atacar para melhorar, onde a gente precisa atacar para poder ajustar, para fazer essa equipe cada vez melhor, porque a gente vai enfrentar agora 2 jogos decisivos, depois um jogo em casa contra o Ferroviário, jogo pela Copa do Nordeste, um jogo decisivo de classificação, mas agora viver esse jogo do Asa, a gente precisa viver com intensidade, viver esses 10 dias que temos pela frente ali, para que a gente possa buscar o nosso tão sonhado tetracampeonato. Para isso a gente vai precisar preparar com nível de excelência, mas em relação à montagem e as trocas, justamente em função de a gente estar forte aqui, estar forte também lá em Arapiraca. Como eu falei, a equipe apresentou evolução nessa partida novamente. O que nos preocupou foi esse número elevado que a gente ofertou de transição para o adversário, de contra-ataques. Então a gente precisa atacar essa questão. E algumas ideias ali que a gente tinha visualizado, o adversário ofertou para nós quando a gente foi superior ao adversário, mas algumas vezes a gente, em detrimento, eu acho, de pensar um pouco mais, a gente acabou não dando fluidez ao jogo e facilitou o encaixe do adversário. Então, trabalhar, continuar focado naquilo que a gente acredita que precisamos melhorar, como a gente já falou lá atrás, e a gente continua convicto naquilo que a gente precisa melhorar e ajustar para fazer o CRB cada vez melhor. Lousa, você falou sobre a questão das transições, né, que o CRB ofertou muito. E um estilo de jogo do Asa é justamente nisso, se defender bem e tentar essas transições. Isso te preocupa para o jogo de sábado, já que você mesmo disse que tem pouco tempo para trabalhar? Preocupou muito para o jogo de hoje, mas é algo que a gente vai bater bastante, né? A gente trabalhou isso aí também. O Asa tem uma das suas qualidades, uma das suas virtudes é justamente a sua transição ofensiva, uma equipe que se defende muito bem, toma poucos gols, é uma equipe muito bem organizada, tem essa questão de contra-ataque, de transição
como uma arma também, assim como as bolas paradas, assim como o seu jogo de atração, de manipulação para poder atacar esse jogo de profundidade. Então a gente tem estudado bastante esse adversário, fez uma excelente competição, vem fazendo, não é à toa que está também na final. Foram as duas equipes que mais cresceram ao longo da temporada, então as duas equipes chegam forte para essa competição e vai ser um jogo mesmo de xadrez, de muito estudo, e cabe a nós nos prepararmos bem para que a gente possa ir a campo, neutralizar esses pontos ofensivos, mais algumas outras coisas que a gente entende que o adversário tem, e também conectar os nossos jogos ofensivos para gerar desconforto ao sistema defensivo deles, para que assim a gente saia com o nosso objetivo alcançado de lá. Eu sei que você falou sobre a sequência de jogos, né, que não é só hoje, ainda tem o Ferroviário, tem o Asa, mas a pergunta que o torcedor mais fez quando viu a escalação antes, poxa, o CRB teve uma semana e meia de trabalho, não dava para ir com o time de força máxima, o que é que você tem para falar para o torcedor que fez esse questionamento, pensando não para frente, mas para trás do tempo que teve para trabalhar? A gente fez, assim, a gente manteve a equipe equilibrada, lógico que a gente segurou quem vinha jogando, o Barata, mas o Thiago também vem treinando, entrou muito bem, é um atleta que vem crescendo, fez uma excelente partida, é um jogo também para a gente ter esse tipo de variação, um jogo que a gente precisava também ter um fora dentro, e fez muito bem o Thiaguinho, a gente ganha mais um jogador que vai se entrosando com seus companheiros. O Militão, infelizmente, ele foi vetado, sentimos bastante a falta desse atleta pela característica dele, certo? O Caliel justamente nisso, porque você já tem uma situação de um atleta, daqui a pouco você perde dois e você fica sem troca, sem variações para um jogo decisivo, até porque o intervalo ele é muito curto e hoje nós terminamos o jogo agora 11h30 da noite, meia-noite, esses atletas vão dormir 4, 5 horas da manhã, então nós temos que pensar em tudo. Então a gente estudamos, conversamos bastante internamente com diretoria, com o corpo técnico, com a comissão, com os próprios atletas, e a gente veio forte aqui hoje. A gente veio forte, a gente acreditava, mesmo com esse grupo que iniciou e com as possibilidades de troca que nós tínhamos na suplência, a gente poderia sair daqui com a vitória. Infelizmente, a gente esbarrou. Talvez, se a gente tivesse ido com força máxima, talvez a gente também estaria aqui lamentando o resultado, não somente o desempenho. Então, a decisão era tomada sempre com o intuito de acertar. Então, acreditamos que nós acertamos. Infelizmente, o resultado ele não veio para nós, mas analisar após se era melhor ter iniciado com um ou com o outro, aí fica muito raso, muito vazio. E aqueles que foram a campo têm nossa convicção, a gente acredita em todos eles. Viemos aqui, fizemos um grande jogo, poderíamos sair com a vitória, não somente o empate, poderíamos sair com a vitória, porque nós produzimos para isso. Então, mostra que o grupo está ficando cada vez mais coeso, mas a gente sabe que a gente precisa atacar em alguns setores, atacar em alguns ajustes ali para a gente poder se fortalecer como equipe. Pergunta do Matheus Guimarães, do Timaço da Gazeta e Gazeta News Esportes. Humberto, boa noite. Após o primeiro tempo competitivo, a sensação é que o CRB seria intenso na segunda etapa. E isso não aconteceu em alguns momentos. O que faltou nesse segundo tempo? Acho que faltou o gol. Acho que questão de intensidade a gente teve. Tanto é que a gente empurra o Sport em determinado momento do jogo para trás, ele tendo que baixar as suas linhas e explorando justamente nisso que a gente foi falho hoje, as transições, os contra-ataques. Então, na questão de intensidade, de qualidade, de propor jogo, de buscar o resultado de empate primeiro para depois tentar uma vitória, em momento algum a gente abdicou disso. Então, a equipe lutou do início ao fim. De novo, a gente está lamentando o resultado. O desempenho, a performance, a gente construiu para sair com um resultado melhor. Infelizmente, a gente faltou um pouco da eficácia nossa ali no terço final para a gente poder caprichar e ali sair com um resultado melhor. E os gols que nós sofremos, gols, mais uma vez, gols evitáveis, mas mostra que a gente está no caminho, certo? E a gente tem que atacar esses detalhes, até porque agora a gente vai para 2 jogos decisivos, final de campeonato, e a gente sabe que final as finais são decididas sempre nos detalhes. E o detalhe hoje nos custou caro. Então a gente leva isso como lição para que a gente possa ir forte, chegar forte nesse primeiro jogo da decisão, para fazer mais um grande jogo e, consequência desse grande jogo, aliar o resultado. Pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Lousa, eu queria que você pudesse falar já sobre o jogo de ida da final do Alagoano contra o Asa. O que espera desse primeiro jogo com tão pouco tempo para trabalho e com essas viagens no meio da semana? Por isso, esse estudo, né? Essa decisão do jogo de hoje, para a gente estar forte aqui, forte também em Arapiraca. A gente fez uma preparação muito boa nesse período, conseguimos recuperar alguns atletas, certo? Infelizmente, a gente não teve a totalidade dos atletas em todas as sessões de treinamentos nossos, em detrimento de uma baixa ou outra ali em algum atleta, mas a gente conseguiu trabalhar muito. Haja visto que hoje, de novo, nós fizemos um bom jogo, evoluímos. A gente lamenta, sim, o resultado, assim como nossos torcedores estão lamentando.
A gente queria muito sair daqui com resultado de vitória, ou o mínimo um empate, porque nós produzimos para isso. Quanto ao jogo, é uma grande decisão. Como eu falei, as duas equipes cresceram muito ao longo da temporada. O Asa teve essa semana inteira também para trabalhar, para fazer os seus ajustes. Então, eu acredito que será um grande jogo, as equipes se estudando bastante, tentando buscar o resultado de vitória do início ao fim. É dessa maneira que a gente vai se preparar nesses 2 dias que nós temos de preparação, para que a gente possa chegar com uma equipe com a mente muito forte, sabedor do que faz com a bola e sem ela também, para que a gente possa saber neutralizar os pontos fortes do adversário e explorar aquilo que a gente acredita que será necessário explorar para que a gente possa sair de lá com o nosso objetivo de vitória. Para finalizar, a pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Lousa, você conseguiu treinar pensando nos 2 jogos? E o que deu errado contra o Sport? E deu errado o resultado, e como eu falei, a gente acaba sofrendo o gol. O primeiro gol, a gente estava com um escanteio a nosso favor, que foi a tônica do jogo, nós demos muito as transições ofensivas para o adversário e nos custou caro. Uma equipe de qualidade que tem dentro das suas variações de jogo essa virtude também. Então serve de lição para nós que a gente vai enfrentar o Asa, que também tem no seu elenco essa característica, né? Então a gente tem que estar atento, tirar lições dessa partida de hoje, mas o que não deu certo justamente foi o resultado. A equipe criou, lógico, algumas coisas que a gente precisa melhorar, principalmente ali o nosso balanço defensivo, a proteção de corredor central, ali de funil, para que a gente possa ter esse entendimento, e a questão também dos nossos encaixes de área, algo que a gente sabia que o Sport utilizava muito, é porque uma equipe que pesava com 4, às vezes até com 5 dentro da área, mas a gente sabia que ele tinha esse jogo de atração de corredor central, jogava essa bola para o lado para ter esse cruzamento. Infelizmente a gente acabou desencaixando ali, algo que nós treinamos, mostramos na palestra, mas o futebol é um jogo de erro, um jogo de detalhes, e o detalhe hoje, o erro, acabou nos custando caro, um resultado que a gente produziu para sair daqui com a vantagem, mas infelizmente a gente lamenta o resultado adverso, mas coisas boas nós fizemos, então a gente procura ver o copo meio cheio, ajustar esses pontos que a gente precisa ajustar, porque como eu falei, é um jogo de detalhe, é uma final de campeonato, a gente precisa estancar e minimizar os erros para que a gente possa sair de Arapiraca com a vantagem. Bet Esportes esquenta o jogo, patrocinador master oficial do Clube de Regatas Brasil.